Você já viu Bjorn Ironside pintado como um colosso invencível, o filho do Ragnar, que só aparecia para vencer? A realidade é menos limpa e mais interessante. Bjorn é um personagem na fronteira entre história e saga, onde um fato pequeno vira mito gigante. Hoje você vai entender o que dá para afirmar com segurança sobre Bjorn e o que virou lenda ao longo dos séculos. E vai perceber por que a fama dele não depende só de músculos, mas de política, propaganda e uma dose brutal de audácia marítima. Pouca gente sabe que o registro mais pé no chão, ligado a ele, pode estar fora da Escandinávia. Anais francos do século IX citam um líder viking chamado Berno, ativo na região do Sena, e há quem proponha que ele seja o mesmo Bjorn das sagas. Então a pergunta certa não é ele existiu, e sim, qual Bjorn existiu? O guerreiro sueco coroado em Uppsala, ou o comandante que negociava, traía alianças e invernava com tropas em território inimigo? E por que a façanha mais famosa atribuída a Bjorn aconteceu milhares de quilômetros de Kattegat, no Mediterrâneo, onde uma frota viking quase foi engolida por tempestades e por exércitos muçulmanos e cristãos? Se você separar o homem da lenda, a história fica mais fria e, justamente por isso, mais viciante. Porque o braço de ferro pode ter sido, antes de tudo, um mestre em transformar risco em reputação. E isso começa bem antes do mito estourar. O próprio apelido Ironside aparece em narrativas medievais, como explicação para uma façanha. A ideia de que os flancos dele eram como ferro em combate. Isso pode soar sobrenatural hoje, mas na literatura do período é um jeito de carimbar status. O homem que aguenta onde os outros quebram. Só que quase tudo o que se conta sobre Bjorn foi escrito muito depois dos eventos, em textos que misturam memória, política e entretenimento. Entre eles estão crônicas escandinavas e islandesas, e também tradições normandas que tentavam explicar de onde vinha o poder viking no Ocidente. Quando a fonte já nasce tardia, a tentação é engolir a saga como se fosse ata notarial. Só que, se você ler com a cabeça fria, cada versão revela mais sobre quem escreveu do que sobre o próprio Bjorn. E é aí que a biografia vira um thriller histórico. Porque, no fundo, a pergunta que importa é outra. Como um nome atravessa séculos, muda de forma e, ainda assim, continua vendendo uma ideia de liderança? Para chegar nisso, a gente precisa voltar para o começo. E ele começa com versões que não batem. No século IX, a Escandinávia não era um país viking. Era um mosaico de chefes, alianças e disputas por prestígio. A economia misturava agricultura dura, comércio e um fato simples. Quem controlava navios, controlava riqueza, escravos e informação. É nesse cenário que surge Bjorn Jarnsida, o Bjorn Braço de Ferro. O problema é que a biografia dele não começa com certidão, e sim com tradição. As fontes discordam até no básico. Em algumas narrativas, ele é filho de Ragnar com Aslaug. Em outras, a mãe é Thora. E tem mais. O próprio Ragnar, tão famoso hoje, também é tratado como figura parcialmente lendária. Ou seja, Bjorn já nasce numa árvore genealógica onde mito e política se abraçam. Isso não invalida tudo, mas obriga a ler cada detalhe com pinça. Agora entra o primeiro plot twist real. O Bjorn mais histórico pode não aparecer como rei vitorioso na Suécia, e sim como um comandante no oeste europeu. Registros francos citam ataques e acampamentos vikings no Sena e mencionam um líder chamado Berno. Alguns pesquisadores o aproximam do Bjorn das sagas. Se essa identificação for correta, a imagem muda. Bjorn não seria só o herdeiro glorioso, mas um chefe que aprendeu a sobreviver em terreno político hostil. No reino de Carlos, o Calvo, o jogo não era só espada. Era resgate, tributo, negociação e inverno passado em bases fortificadas.
Até mesmo tradições normandas posteriores contam que ele teria deixado o território do pai com uma frota e buscado fortuna por conta própria. Repare no contraste. Em vez de príncipe protegido, ele se comporta como um empreendedor armado, apostando tudo em rotas, timing e medo. E isso explica por que a fama dele cresce no Ocidente. A França do período tinha cidades ricas, rios que funcionavam como rodovias e uma política interna tão confusa que às vezes era mais fácil pagar o invasor do que derrotá-lo. Quando você coloca Bjorn nesse tabuleiro, o braço de ferro não é só força física, é a capacidade de fazer uma campanha durar, de manter homens alimentados, de escolher alvos e de saber quando recuar. A lenda começa a aparecer logística. Mas aí vem a pergunta incômoda. Se Bjorn já era esse estrategista no Ocidente, o que ele buscava ao olhar para ainda mais longe, para mares que nenhum viking comum atravessava com conforto? Até aqui, para você, isso parece genialidade ou oportunismo. A escalada de Bjorn no imaginário europeu explode quando aparece a história da grande expedição ao Mediterrâneo. Diversas tradições e crônicas falam de uma frota grande saindo da região do Loire e descendo pela costa ibérica por volta do fim da década de 850, sob liderança atribuída a Bjorn e Hastein. Esse detalhe já quebra a expectativa. A maioria imagina vikings como gente presa ao frio do norte. Só que ali, eles viram piratas de longa distância, lidando com correntes, estreitos, portos estrangeiros e inimigos que conheciam o mar tão bem quanto eles. Nos relatos, a frota passa por áreas do Al-Andalus e por pontos do Mediterrâneo Ocidental, saqueando e capturando. Fontes muçulmanas registram ataques vikings nessa época e reações defensivas, o que ajuda a mostrar que não é pura invenção de saga. Havia mesmo escandinavos arriscando esse roteiro. Agora, bastidor que quase ninguém pensa. Uma viagem dessas é mais contabilidade do que épico. Água, sal, madeira, remos, cordas, reparos constantes e um problema central: manter disciplina quando o prêmio é enorme e a distância de casa é ridícula. É aí que a imagem de Bjorn como navegador faz sentido, mesmo sem um diário pessoal dele. Se ele liderou parte dessa empreitada, teve de coordenar múltiplos navios, negociar informações de rota, escolher onde invernar e quando atravessar um ponto crítico como Gibraltar. A virada vem quando o mar cobra o preço. Versões diferentes concordam no essencial. Uma tempestade destrói parte da frota, e confrontos na costa ibérica custam navios e homens. Em outras palavras, a campanha que parecia invencível volta menor, ferida e com cicatrizes reais. E tem o episódio mais famoso, contado principalmente por autores medievais posteriores: o ataque à cidade de Luna, na Itália, usando um ardil ligado a um falso funeral para entrar nas muralhas. Há versões que colocam o plano nas mãos de Hastein, não de Bjorn, e não existe consenso total sobre os detalhes. Mas repare no que permanece, mesmo quando a cena muda. A marca registrada vira a estratégia psicológica. Ganhar sem vencer na espada, quebrar a defesa pela mente, usar o teatro como arma. Isso é mais plausível do que qualquer pele de ferro. Obrigado de verdade por ter ficado até aqui. A maioria para na parte do saque e perde o que importa, porque o melhor ainda está por vir. O que aconteceu depois dessa expedição é o que transforma um comandante em dinastia e, ao mesmo tempo, levanta as maiores dúvidas. Quando a frota volta reduzida, a consequência não é só militar, é reputacional. Um chefe que sobrevive a um giro desses volta com algo que vale mais que prata: história para contar. Em sociedades de honra, narrativa é moeda, e Bjorn vira um nome útil para legitimar poder. É por isso que textos escandinavos mais tardios começam a colocá-lo como rei na Suécia e como ancestral de uma linhagem real.
Só que aqui a terra fica movediça, as genealogias variam, as datas não fecham bem, e muitos historiadores tratam esse rei Bjorn como mistura de figuras ou memória reorganizada. Esse é o ponto de não retorno. A partir daí, Bjorn deixa de ser apenas um possível líder viking no Ocidente e vira peça de construção nacional. Não é só o que ele fez, mas para que ele serve numa narrativa. Conectar o presente ao passado heróico. Repare no ângulo inesperado. A fama de Bjorn pode ter crescido mais pela caneta do que pelo machado. O apelido Ironside, por exemplo, aparece como explicação literária para a invulnerabilidade ou resistência extrema. Lido friamente, isso funciona como selo de marketing medieval, o homem impossível. E aqui vai uma curiosidade de bastidor verificável sobre a memória dele. Na ilha de Munsö, na Suécia, existe um grande túmulo em forma de montículo que, no século XVIII, antiquários passaram a apontar como o túmulo de Bjorn. É um ótimo símbolo, mas não é uma prova de que ele esteja ali. Esse detalhe muda a leitura. A própria arqueologia pode ser usada como narrativa. Um montículo vira monumento, um monumento vira certeza popular, e a certeza popular volta para os livros como se fosse dado. É assim que uma lenda ganha carimbo de história. Então, quando você vê Bjorn como o protetor do seu povo, pense também no custo. Transformar homens reais em peças de um mito apaga derrotas, contradições e até rivais. Bjorn vira o herói seguro, enquanto outros irmãos, como Ivar em certas tradições, ficam com o papel do caos. E é aí que a tensão cresce. Se parte do Bjorn, que a gente conhece a construção, o que exatamente foi construído? E quem ganhou com isso? No desfecho, a verdade não é destruir o mito, é entender por que ele foi necessário. No fim, a trajetória de Bjorn Ironside fica em duas camadas. Na camada mais sólida, há o contexto da expansão viking no século IX e há registros de líderes e frotas que realmente aterrorizam rios francos e, em certo momento, alcançam o Mediterrâneo. Bjorn pode estar ligado a isso, mas nem tudo é identificável com nome e sobrenome. Em tradições normandas do século XI, aparece um Bjorn, ligado a campanhas na França e a uma identidade de lado de ferro em latim. Já no começo do século XIII, Saxo Grammaticus coloca Bjorn como rei na Suécia e usa a alcunha para justificar prestígio militar. São pistas valiosas e, ao mesmo tempo, tardias. Nos textos islandeses posteriores, Bjorn entra num elenco fechado de filhos de Ragnar, ao lado de nomes como Ivar, Hvitserk e Sigurd. É aí que a narrativa fica redonda, dramática e fácil de memorizar. Só que redonda demais costuma ser sinal de edição histórica. Na camada lendária, ele vira filho exemplar de Ragnar, rei da Suécia e fundador de linhagem. Essas tradições aparecem em textos medievais e refletem a necessidade de organizar o passado em uma história compreensível. Pai mítico, filhos famosos, herança clara. É bom para contar e excelente para governar. A verdade final é incômoda e adulta. Talvez a maior força de Bjorn não tenha sido o corpo, e sim a capacidade de virar referência. Sobreviver, voltar, ser lembrado e ser útil para quem veio depois. Poucos homens conseguem isso, poucos nomes atravessam 1000 anos. E o insight humano aqui é específico. Em tempos violentos, a reputação era uma tecnologia. Ela protegia, atraía aliados, abria portas e justificava mando. Bjorn, real ou composto, representa essa engenharia social. Quem controla a história que contam sobre você, controla metade do seu poder. Então, em vez de procurar um herói perfeito, observe o mecanismo. O braço de ferro pode ser menos uma pessoa e mais um espelho de como a Europa medieval transformava medo em ordem, saque em dinastia e aventura em legitimidade. Agora eu quero a sua leitura. Você acha que Bjorn foi um líder histórico subestimado pelos registros
Ou um nome que virou bandeira para preencher lacunas? Escreve nos comentários qual versão te convence mais e por quê. Se você curte biografias sem romantismo barato, se inscreve no canal e clica no próximo vídeo recomendado, porque ele continua exatamente dessa pergunta. Quando a história vira lenda, quem está contando? E quem está lucrando?